Olá, meus queridos, que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, que a manifestação do poder de Deus esteja cada vez mais presente na sua vida. Que bom estarmos juntos mais uma vez para ouvir a palavra de Deus, para separar um tempo de aprendizado, de estudo, de desenvolvimento na palavra, na instrução que o Evangelho nos traz. Noite de segunda-feira, mais uma semana que nós estamos iniciando e nós seguimos firmes, perseverantes naquilo que o Senhor nos tem proposto. Eu espero que diante das muitas dificuldades que todos nós temos enfrentado, eu espero que você permaneça firme. Eu espero que você não desanime. Eu espero que você não se deixe abater. Eu espero que você continue, como dizia o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Nós temos um alvo. Nós temos um propósito. Nós temos um objetivo. Nós temos algo da parte do Senhor para cada um de nós. E todos nós necessitamos fé para ir adiante. Todos nós, sem exceção, precisamos muito da fé em nosso coração para seguirmos em frente. Você está disposto a seguir em frente apesar das dificuldades? Você está disposto a seguir em frente apesar das provações? Você está disposto a seguir em frente apesar dos desafios? Muitos, eu tenho visto, muitos têm desistido, muitos têm recuado, muitos têm desanimado, muitos têm aberto mão da bênção de Deus. Permanecem por um tempo, mas logo a sua fé se enfraquece e começam a desanimar até desistirem. Queridos, nós não podemos recuar. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos desanimar ao longo da caminhada. Ainda que nós nos deparemos com inúmeras dificuldades, e as dificuldades virão. Esteja certo disso. As dificuldades virão. As dificuldades baterão à nossa porta. As dificuldades estarão ali. E quando menos esperarmos, estaremos lidando com situações apertadas, com situações delicadas. Mas eu quero dizer a você que não estamos sozinhos. O diferencial do cristão está na palavra de Deus, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que nós nos envolvamos com muitas provações, ainda que nós enfrentemos gigantes, ainda que nós tenhamos que transpor muralhas, ainda que nós tenhamos que cruzar o Mar Vermelho, ainda que na nossa caminhada surja uma fornalha de fogo ardente, ainda que à nossa frente esteja uma cova cheia de leões famintos, não temerei mal nenhum, diz a palavra de Deus, porque tu estás comigo. Deus não vai impedir você de passar pela prova, mas Ele garante que estará contigo no meio da prova. Ele assegura que estará ao seu lado durante a crise. Ele lhe assegura que não lhe deixará sozinho, não lhe deixará órfão, não lhe deixará desamparado. Não tenha a menor dúvida que Deus está presente e Ele não
nos abandona. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa de Jesus, instantes antes de voltar para os céus. Nós precisamos nos apegar a esta promessa. Nós precisamos nos apegar a esta palavra. Nós precisamos nos apegar porque o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos elegeu antes da fundação do mundo, Ele mesmo é que nos garante. Independente das circunstâncias, independente dos desafios, independente das provas, queridos, você enfrentará Golias. Você enfrentará muralhas como as de Jericó. Você enfrentará Mar Vermelho à sua frente, com o exército de Faraó atrás, sedento de sangue. Você enfrentará fornalhas de fogo ardente. Você enfrentará, como Paulo, naufrágios, apedrejamentos, açoites, perseguição. Queridos, inclusive a Bíblia diz: bem-aventurados sois quando por causa do Evangelho sofreis perseguições. Nós ainda somos abençoados quando injustiçados, quando perseguidos, quando humilhados, quando envergonhados, por causa do nome de Cristo. O nosso galardão é certo. Por isso é que nós não podemos recuar. Por isso é que nós não podemos desanimar. Queridos, eu vim até aqui hoje com uma percepção muito clara no meu coração de que muitos estão desanimados. Muitos estão desanimados, cansados, desapontados, frustrados, amargurados, rancorosos, cheios de dor, cheios de pesar, cheios de depressão, cheios de desgaste físico, mental e emocional. Mas aí eu tenho que ir para a palavra de Deus, que nos garante o seguinte: os que esperam no Senhor. Veja o que diz o profeta Isaías: os que esperam no Senhor, somente os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Quem são estes? Aqueles que esperam, ou seja, aqueles que têm esperança no Senhor. Estes renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão sem se fatigar. O grande desafio, meus amados, é que muitos estão confiando no homem. E aí vem a Bíblia no capítulo 17 do livro do profeta Jeremias e me ensina: maldito o homem que confia no homem. Por quê? Bendito é aquele que confia no Senhor. Então eu estou aqui para te lembrar o que diz a Bíblia no capítulo 37 do livro de Salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, versículo 5, confia nele e o mais ele fará. O Senhor que te escolheu, o Senhor que te chamou, o Senhor que te trouxe até aqui, não para voltar atrás, não para ser envergonhado, não para ser abandonado, mas para vencer, para avançar, para conquistar o que Deus tem para você. Assim como nós temos visto, eu tenho notado muitas pessoas já no limite das suas forças, a ponto de entregarem as fichas e desistirem. Você certamente também conhece muitas pessoas nessa situação. E eu quero te pedir, neste momento, convide pessoas para estarem conosco nesta live. Convide pessoas para estarem conosco. Use esse dispositivo aqui do aplicativo, o aviãozinho. Clica aí no aviãozinho e convida os seus seguidores, pessoas que você tem aí na sua linha de relacionamento do Instagram, seus seguidores. Convide para estar conosco. Um convite para uma live pode fazer a diferença para uma vida. Pode fazer a diferença para uma pessoa que já está desistindo. Pode fazer a diferença para uma pessoa que já está entregando os pontos. Pode fazer a diferença para uma pessoa que já está fora de combate.
Nesta noite nós vamos trazer uma palavra para trazer você de volta para o combate, para trazer você de volta para a jornada e para a vitória, e para a conquista, e para a graça, e para a glória, e para a bênção. Deus tem uma palavra para você hoje, não é para amanhã. Assim como Deus tem bênção, Deus tem milagre para a sua vida para 2020, não é para 2021. Tem gente que está só esperando o calendário virar de 2020 para 2021 para começar a viver. Não, Deus tem vitória para você em 2020. Deus tem vitória para você em 2020. Eu recebi um testemunho hoje de uma pessoa que tem frequentado as nossas lives, que me deu a seguinte notícia de bênção. Meu amado irmão, hoje me ligaram da construtora, a construtora da qual nós compramos um apartamento na planta e que nunca foi entregue e nós tivemos que acioná-la judicialmente. A construtora nos chamou para fazer uma atualização cadastral porque eles vão pagar a nossa indenização ainda este ano. Queridos, quem em sã consciência espera que uma construtora vá indenizar quem quer que seja num ano de crise? Mas lembre-se, o nosso Deus é que tem pegado a sua caneta. O nosso Deus é que tem pegado a sua caneta e assinado os papéis. Então, sim, em ano de crise, em ano de pandemia, em ano de problema, em ano de dificuldade, Deus se faz presente. Quem não se lembra da história do profeta Isaías, capítulo 6 do livro do profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, no ano em que ele perdeu o tio, ele viu a glória do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, ou seja, num ano de crise, num ano de dificuldade, num ano de problema, num ano de desafio. É no momento da crise que Deus mostra que Ele é Deus. É no momento da crise, escreva isso aí no seu coração. É no momento da crise que Deus mostra que Ele é Deus. Você está passando por crise? Então é agora, é hoje, é já que Deus vai liberar sobre a sua vida resposta, bênção, vitória, graça, poder, autoridade, unção e manifestação sobrenatural da parte dos céus. Os céus, escute, os céus não estão em crise. Os céus não estão em crise. Eu recebi hoje uma palavra, aliás, 2 palavras. Ao meio-dia eu entrei numa live, porque eu ia saindo da casa dos meus pais, eu ia voltar para minha casa, ouvindo a live, dirigindo. E eu fiquei mais de 1 hora ali parado, sem conseguir sair do lugar. Porque no momento em que eu liguei aquela live no Instagram, Deus começou a usar a minha vida para falar com a serva do Senhor que estava ministrando na live. E eu trouxe uma palavra de Deus para a vida dela. Na sequência, a irmã dela entrou na live e trouxe uma palavra de Deus para a minha vida. Dizendo, Deus tem resposta para a sua vida neste tempo. Eu recebi a palavra e dei glória a Deus. Agora há pouco, cerca de 1 hora atrás, uma outra pastora me convidou para ministrar na live dela depois de amanhã, às 20 horas. Eu aceitei o convite prontamente e em seguida Deus começou a usar aquela irmã para trazer uma palavra para a minha vida, dizendo que o tempo de colher chegou. O tempo de colher aquilo que foi plantado chegou. Queridos, quem colhe em ano de crise? Quem colhe em ano de crise é quem está em Cristo. Halarabashuri me canta. Eu vou repetir. Anote isso no seu coração. Quem colhe em ano de crise é quem está em Cristo. E eu recebi essa palavra da parte do Senhor. Eu recebi essa palavra da parte do Senhor e já estou glorificando a Deus, porque isso é fé. Eu já estou dando glória a Deus pela bênção, porque eu sei que quem me chamou garante. Eu sei que quem me chamou não mente.
Eu sei que quem me colocou aqui é fiel. Ele não é homem para mentir, ele não é filho de homem para se arrepender. Se ele falou, ele vai cumprir. E meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, não há como duvidar desta palavra, pois a pastora que ministrou essa palavra não me conhece. Ela é do Nordeste, nunca me viu, me convidou para ministrar numa live e em seguida, quando eu aceitei o convite, Deus passou a usá-la para falar para mim. Queridos, isso é mistério de Deus. Isso é mistério de Deus. Isso foi logo na sequência que eu estava acompanhando a Sheise, que está aqui, com a pastora, na live que trata casais. Eu estava ali sendo abençoado. Porque nós também temos que ser alimentados, também precisamos ouvir a palavra. Eu estava ali sendo ministrado. E na sequência, essa pastora me chamou pelo WhatsApp e começou a ministrar a minha vida. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de bênção. Nós estamos vivendo um tempo de sobrenatural. Nós estamos vivendo um tempo de colheita. O mundo está em crise. O mundo está em crise. Mas nós estamos em Cristo. Sim, minha esposa está escrevendo aqui e eu assino embaixo. Bênção de Deus, a live da Sheise com a pastora. Bênção de Deus. Que bom, que glória, que vitória, que honra para o nome do Senhor Jesus Cristo e para o reino de Deus. Um trabalho como aquele para restaurar casamentos, para restaurar relacionamentos, para dar uma orientação pautada na palavra de Deus, não com achismos, mas com muita serenidade, com muita seriedade. A pastora vinha trazendo embasamento bíblico para o que ela dizia. Então não é a opinião dela. Não é a opinião dela. Inclusive, Sheise, por favor, transmita o meu recado. Que Deus continue usando a vida de vocês poderosa e ricamente para abençoar aquelas pessoas. Porque hoje muito se fala de muita coisa, porém pouco se fala da palavra de Deus. E ali pude ver nitidamente que a palavra de Deus é o alicerce do que se faz, do que se ensina e do que se ministra naquela live. Louvado e engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor Jesus por esse chamado. Sigam em frente para a glória de Deus e contem comigo para o que precisarem, porque quando encontramos uma obra sendo feita com obediência à palavra de Deus, nós podemos sim dar as mãos e caminhar em parceria, porque isso é ser igreja, corpo de Cristo, membros uns dos outros. Assim como vocês entram aqui e minha vida, muitas vezes, pela misericórdia e pela graça do Senhor, sou canal para ministrar de Deus sobre vocês. Há tempo também em que recebo ministração, em que sou abençoado, em que recebo da parte do Senhor bênção através de outras lives. Por isso eu creio que todos nós temos uma necessidade única: não desanimar. Sheise, não desanima. Não desanima, minha filha. Siga em frente em nome do Senhor Jesus e Deus vai te honrar. Siga em frente, Deus vai te honrar. A internet sua hoje não ajudou muito, mas Deus é contigo. Deus é contigo. Que Deus abençoe rica e poderosamente esse ministério, restaurando casais, para a glória do Senhor. E contem com este servo de Deus para aquilo que for possível ajudá-las no nome de Jesus. Sigamos juntos em frente, sem jamais desanimar, sem jamais recuar, sem jamais pensar em desistir. Queridos, todos nós temos momentos, dias mais difíceis. Todos nós temos. Pois é, Danusa, não se deixe abater. Você hoje buscou amparo técnico para a sua situação junto a uma doutora, uma advogada. Amém. Mas vamos buscar agora amparo espiritual. Vamos buscar agora amparo na palavra e no Espírito Santo de Deus. Todos nós temos dias difíceis, dias em que estamos fragilizados. E inclusive é sobre isso que eu vou ministrar agora. A palavra vem de encontro a isso.
A palavra que Deus colocou no meu coração pouquíssimos minutos atrás. Deus está falando já. A presença dele já é notória entre nós. Hoje foi uma segunda-feira sobrenatural. Hoje eu experimentei renovo da parte do céu. Queridos, Deus está preparando pessoas para a glória do Senhor. A Evelyn está dando testemunho aqui. Hoje acordei com uma notícia boa. Deus é fiel. Antelar a Barassúria. Nós temos proclamado. Hoje, a nossa irmãzinha, a Virna, me chamou e falou: pastor, vai acabar o clamor da meia-noite? Eu disse a ela: não, porque nós fizemos um terceiro propósito de 7 dias, que terminou ontem o propósito de 7 dias, não o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite segue por tempo indeterminado até que o Senhor... Aí a Lúcia dando a informação, o testemunho pessoal dela, que houve dias em que ela teve vontade até de tirar a própria vida. Mas hoje ela quer mais do que nunca viver para Deus e fazer a vontade dele. Glória seja dada ao Senhor. A honra é dele. O louvor é dele. A adoração é toda para ele. E nós vamos seguir em frente, meus queridos, por tempo indeterminado, porque quem mandou começar é quem vai mandar parar. O Senhor não me mandou parar com o clamor da meia-noite. Eu não vou parar, até que ele mande. O Senhor não me mandou parar com essa live das 22 horas. E eu não vou parar até que ele mande. E hoje eu entendi claramente por que o Senhor não me quer trabalhando de forma profissional em um emprego, por exemplo. Porque ele precisa do meu tempo. Hoje eu gastei boa parte da tarde ministrando, conversando, orando. E agora, início da noite, mesma coisa. Então é necessário ter disponibilidade de tempo para isso. É necessário ter disponibilidade de tempo. De modo que eu creio que quem me chamou, garante. Quem me chamou, quem me trouxe aqui, vai garantir o meu sustento e o suprimento das minhas necessidades naturais. Ah, mas nós estamos em crise. Tudo bem, o meu Senhor não está em crise. O meu Deus não está. E mesmo nos dias em que nós estamos abatidos, todos nós temos dias em que estamos abatidos. Ninguém aqui é super crente. Não existe. Todos nós somos humanos. Todos nós somos limitados. E, na verdade, todos nós somos fracos. Aliás, eu oro porque sou fraco. Se eu não fosse fraco, eu não precisaria orar. Eu resolveria. Mas eu sou fraco, então eu preciso orar. Eu preciso de Deus. Eu necessito desesperadamente da mão de Deus estendida sobre a minha vida. Eu quero dizer isso para vocês. Queridos, não desistam. Não desanimem. Não se deixem abater. Porque é isso que o inimigo quer. É ano de bênção. Quem, como disse a Evelyn agora há pouco, quem num ano de pandemia e crise acorda com boa notícia? Só aquele que recebe boa notícia do céu. E a gente tem profetizado isso nos clamores da madrugada. Que tem bênção do Senhor a caminho. E que nós vamos acordar com notícia de milagre. Que nós vamos acordar com notícia, com rebuliço da parte do céu. Os céus não estão com nenhum tipo de problema econômico. Os céus não estão com nenhum tipo de problema financeiro. Lá, as ruas são de ouro. Não há crise, não há retrocesso, não há instabilidade. Deus continua no trono de glória, reinando absoluto e soberano. Portanto, não desanimem, meus irmãos, minhas irmãs, não desistam. Vamos continuar com a live às 22 horas, ministrando a palavra, aprendendo o que dos céus Deus tem para nós. E à meia-noite o clamor não vai parar. Agora nós entramos num tempo indeterminado. Foram 21 dias, até a irmãzinha contou, foram certinho, 3 períodos de 7 dias. Foram 21 dias até aqui. Hoje é o 22º dia que nós faremos o clamor na madrugada. E seguiremos em frente por tempo indeterminado. Porque há muito a receber dos céus. Há muito a receber da parte do Senhor. Há muito a receber. Nós cremos nos milagres de Deus. Nós cremos nos milagres, na cura, na libertação.
na restauração de casamento, na abertura de porta de emprego, na manifestação da glória do Senhor. Nós cremos. O comércio está em crise, mas o seu vai prosperar. Os empregos estão sendo extintos. Pessoas estão sendo mandadas embora, mas você vai receber promoção. Você vai receber aumento, não de trabalho, de salário. A Fabiane está escrevendo no Facebook aqui, hashtag tô dentro. É isso aí. Tô dentro para receber a glória do Senhor. Tô dentro para receber a bênção do papai. Tô dentro para receber o que dos céus tem para minha vida. Tô dentro para ir em frente, porque o Senhor me trouxe até aqui para vencer. Mas em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou. Mas aí você pode dizer assim, pastor, eu preciso... A Sheise está lembrando do capítulo 6, versículo 33 do Evangelho segundo Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, o texto lá diz exatamente isso, todas as coisas vos serão acrescentadas. Baseado nessa palavra dita por Jesus no Sermão da Montanha, nós seguiremos buscando o reino de Deus. Nada mais, nem nada menos. O reino de Deus. Como Jesus nos ensinou a orar, oração do Pai Nosso, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, na terra, minha vida, como no céu. Assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor vai suprir o nosso pão de cada dia hoje. Amanhã tem o maná de amanhã. Hoje nós vamos comer o que Deus nos deu hoje, e dando glória a Deus, e agradecendo aos céus, e louvando ao Senhor. Ok, Alusca, louvado seja Deus. Eu sou uma dos 300, os 300 valentes de Gideão. Que assim seja. Que assim seja. Que sejamos nós um dos tais. Um dos 300 que não desistem, que não recua, que não se entrega, mas sim escuta e ouve a voz de Deus. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. E nos dias em que estamos abatidos, como fazer? E nos dias em que estamos enfraquecidos ou entristecidos? E nos dias em que estamos abalados? Nos dias que estamos fragilizados? Nenhum de nós aqui é invulnerável. Nenhum de nós aqui é sobre-humano. Na verdade, todos nós somos falhos, fracos, pequenos, limitados. Por isso precisamos orar. Por isso precisamos buscar a Deus. Porque é aqui, na palavra, é aqui, na oração, que nós somos fortalecidos. Você que está abatido, você que está enfraquecido, você que está física, mental, emocional, espiritualmente debilitado, receba a palavra que nós vamos ministrar. Para a glória de Deus, no nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus. A Lucimar está dizendo, aqui na minha casa tem empresários, minha filha tem uma pizzaria, meu filho tem uma barbearia, meu filho tem uma barbearia, Nora uma sorveteria, meu marido gesseiro, e não ficaram um dia parados para a glória de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, Lucimar. Louvado seja Deus. A sua filha, a Beatriz, eu já disse que se não tivesse tão longe, teria mais um cliente. Mas em nome de Jesus não faltarão clientes aí para toda a família de empresários e empreendedores. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame bênçãos materiais sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. É isso aí, Eliane, estamos aprendendo a ter mais fé. Exatamente isso. Como nós ministramos ontem. Quem não se lembra da palavra de ontem, às 22 horas? Quando nós falávamos acerca do pai daquele menino que tinha o espírito mudo e que
pediu a Jesus: Senhor, se podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu para ele: se podes, tudo é possível àquele que crê. E aquele pai então respondeu em lágrimas. Isso está lá no capítulo 17, perdão, no capítulo 9, a partir do versículo 17 do Evangelho segundo Marcos. E aquele pai então, às lágrimas, respondeu: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Queridos, precisamos fazer esta oração. Pai, ajuda-me na minha falta de fé. Porque nós estamos aprendendo, sim, como disse a Eliane, nós estamos aprendendo a viver pela fé. E olha só o que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Esse texto é impressionante. Então ele me disse, versículo 9. O contexto aqui é acerca do espinho na carne de Paulo. Então ele me disse: a minha graça te basta. Receba essa palavra da parte do Senhor na noite de hoje, nessa segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Então ele me disse: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Querido, se você hoje está fraco, comece a dar glória a Deus. Comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a dar honra, glória, louvor e adoração a Deus. Comece a glorificar. Se possível, comece a dançar, como fez Davi, na presença de Deus. Comece a saltar de alegria. Comece a dar brados de júbilo. Vão achar que você ficou maluco. Mas antes ser um maluco no reino de Deus do que um sábio no inferno. Porque a sabedoria de Deus para os homens é loucura. Muitos criticaram o rei Davi quando ele dançou na presença de Deus. Mas Davi tinha todos os motivos para dançar. A arca da aliança estava chegando à cidade. A presença, a arca da aliança representava a presença de Deus que entrava na cidade. Deus estava literalmente trazendo a sua presença àquele lugar. Então Davi tinha sim todos os motivos para saltar, para dançar, para celebrar. Aí você pode dizer: mas pastor, eu ainda não recebi a vitória. Mas isso é fé. Você começa a fazer festa antes de chegar o milagre. Isso é fé. Você traz à existência a bênção que ainda não existe. É isso mesmo, Ivonete. Está aprendendo, quando a tristeza chega, começa a cantar, mesmo que esteja doendo. Exatamente isso que se faz quando se tem fé. E lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, há uma explicação muito clara sobre a fé. Eu quero até aproveitar para ler para vocês. Hebreus capítulo 11. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: ora, versículo 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Certeza do que se espera, a convicção do que se não vê. E no versículo 6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O milagre pode não ter chegado ainda, mas quem prometeu garante. Quem prometeu cumpre. Quem prometeu faz. A fé é o firme fundamento do que você não está vendo, mas que você espera. Espera
Não como quem simplesmente aguarda, mas como quem tem esperança. Ali é de esperar, do verbo esperançar, esperança. Não é esperar de aguardar. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso temos que buscar fé. Por isso aquela oração daquele pai, daquele menino, endemoniado com o espírito mudo. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Comece a clamar a Deus, comece a buscar a Deus, comece a orar dizendo, Senhor, aumenta a minha fé. Ah, mas eu estou enfraquecido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso vai te fazer ter sede. Nós ministramos recentemente aqui, capítulo 7, versículo 37 de João, do Evangelho de João. João 7, 37. No meio da festa, no último dia, o dia principal, Jesus se levantou e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede. Quando nós estamos fracos, é por isso que o apóstolo Paulo dizia, versículo 10 do capítulo 12 de 2 Coríntios, sinto prazer nas fraquezas, porque quando sou fraco, é que sou forte. Sabe por quê? Porque o crente, quando ele está fraco, ele vai orar. Se ele está muito fortinho, ele não ora, não. Se ele está muito fortinho, ele busca, não. Se ele está muito fortinho, ele clama, não. Não lê Bíblia, não ora, não jejua, não busca, não clama. Mas se ele está fraco, aí ele busca, aí ele clama, aí ele ora, aí ele dobra os joelhos, aí ele abre os céus. Se você hoje está fraco, comece a glorificar a Deus porque você está no momento mais forte da sua vida. Vou repetir. Se você está fraco, comece a glorificar a Deus. Comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a glorificar Jesus Cristo. Porque você está no momento mais forte da sua vida. Não temas. Não recue. A minha graça te basta, diz o Senhor. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ah, eu estou enfraquecido. Deus está derramando poder sobre a sua vida. Deus está derramando poder sobre a sua vida. E há tempo, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. O capítulo todo vai dizer sobre isso. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, etc. Se você hoje está chorando, chegará o tempo de sorrir. Se você hoje está fraco, chegará o tempo de ser forte. Se você hoje é pequeno, chegará o tempo de ser grande. Se você hoje é humilhado, chegará o tempo de ser exaltado. Se você hoje é envergonhado, chegará o tempo de ser honrado. Se você hoje é injustiçado, chegará o tempo da justiça. Se você hoje é roubado, chegará o tempo da restituição. Ah, mas eu estou sendo ridicularizado, criticado, humilhado. Eu estou sendo desacreditado. Minha família diz que eu estou clamando e eu sou um verdadeiro inútil porque esse Deus não me ouve. Chegará o tempo em que o olho humano verá a resposta do céu que Deus derrama sobre a sua vida. Como foi com Daniel. Esse foi o tema dos 7 dias anteriores do nosso clamor da madrugada. A resposta foi liberada no primeiro dia. Quando Daniel começou a clamar. No primeiro dia. Porém, houve guerra lá nas regiões celestiais. E o príncipe da Pérsia guerreou contra o anjo do Senhor e o reteve com a vitória, com a bênção, com a resposta.
E 21 dias isso aconteceu, 21 dias nos quais Daniel não desanimou. Ele nada comeu, nada bebeu, não se ungiu com óleo algum, mas permaneceu pranteando, chorando, durante as 3 semanas inteiras, até que Deus destacou o reforço. Miguel, o arcanjo, veio, venceu. O arcanjo Miguel, um dos príncipes do reino celestial, venceu o principado lá, o rei da Pérsia, o principado que estava impedindo o anjo de vir. Foi vencido. E o anjo do Senhor chegou com a resposta a Daniel e disse: Daniel, homem muito amado. A resposta foi liberada no primeiro dia. Mas se Daniel tivesse desanimado antes de se cumprirem as 3 semanas, não teria sido abençoado. Entende porque nós não podemos desanimar? Entende porque nós não podemos desistir? Olha só o que diz capítulo 10, versículo 11 do livro do profeta Daniel. Ele me disse, o anjo do Senhor: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Receba essa palavra aí na noite de hoje, em nome de Jesus. Levante-se. Levante-se. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. E o versículo 12 continua dizendo: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. A palavra de Deus não mente. A resposta já foi enviada. Tem só o tempo da chegada. Que em cada situação tem um tempo diferente. Porque não é o nosso tempo, Cronos, que é marcado pelo relógio. É o tempo Kairos, tempo de Deus. Que não é na nossa cronologia. É na kairologia de Deus. Pare de raciocinar como um cronômetro. Pare de raciocinar como um cronômetro, porque o relógio de Deus trabalha diferente. Apenas confia, entrega. Olha só o que diz o Salmo 37 com muita propriedade. Salmo 37. A palavra de Deus, ela é clara, ela é objetiva, ela é direta. Confia no Senhor e faze o bem. Versículo 3. Versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. E eu estou trazendo a você embasamento bíblico para o que estamos afirmando, para que não pairem dúvidas, para que não restem dúvidas de que Deus não te abandonou, de que Deus não se esqueceu de você. Prestem atenção no que diz a palavra de Deus no capítulo 27 do livro de Salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Comece a usar essa palavra como um remédio, porque existe um veneno. Escute o que eu vou lhe dizer em nome de Jesus.
Como diz a Sheise aqui, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele não é filho de homem para que minta, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então usa esta palavra como remédio, como antídoto para um veneno chamado incredulidade. Se você se deixar contaminar pelo veneno que Satanás injeta na veia do cristão desatento, o veneno se chama incredulidade e ele mata. A incredulidade impede o milagre. Escreve isso. A incredulidade impede o milagre. O Senhor usa isso aqui como remédio. Usa isso aqui como antídoto para o veneno da incredulidade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Eu vou repetir. Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz. Quem escreveu isso foi Davi. E a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Queridos, a incredulidade, escute com muita atenção, em nome de Jesus. A incredulidade, que é um veneno, ela impede o milagre. A incredulidade é semeada por Satanás desde o jardim do Éden. Escute. Deus disse a Adão e a Eva: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí vem o Satanás, usando a serpente, e fala assim para Eva: certamente não morrerás. Serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Olha a incredulidade sendo semeada. Injetou o veneno em Eva, que injetou em Adão, e ambos caíram, dizendo não é do jeito que Deus falou. Não creu mais no que Deus havia dito e passou a crer na palavra do diabo. A incredulidade é um veneno. E é um veneno que impede o milagre. Jesus queria ressuscitar Lázaro. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, está escrita essa história. Jesus queria ressuscitar Lázaro. E ele se dirigiu às irmãs e às pessoas que estavam ali e disse: tirem a pedra. E vieram com a conversa fiada para Jesus, dizendo: Jesus, já cheira mal. Olha a incredulidade se manifestando. Jesus está ali para fazer o milagre. Ninguém menos que Jesus está ali. Ele diz: tira a pedra. Eu tiro a pedra. Isso é um ato de fé. Não importa que está cheirando mal e que está morto há 4 dias. Jesus falou, faz. Jesus falou, faz. Ah, tu tenelele shuri mirianda. Se Jesus falou, faça. Senhor, já faz 4 dias. Cheira mal. Tira a pedra. A pedra é a incredulidade. Se não tirar a pedra, Lázaro não ressurge. O milagre não acontece. Se não tirar a pedra, o milagre não acontece. Se não tirar a pedra do caminho, se não mover a pedra da incredulidade, o milagre não acontece. Tem milagre dos céus que não é realizado porque a incredulidade não deixa. Joga fora, lança fora toda a incredulidade no seu coração. Ah, mas eu não consigo crer. Então faz como o pai daquele jovem, daquele menino que estava endemoniado com o espírito mudo. Lá do capítulo 9 de Marcos. Ajuda na minha falta de fé.
Porque a incredulidade mata. A incredulidade mata. Havia 2 ladrões sendo crucificados ao lado de Jesus Cristo. Um cedeu, o outro não. Um foi salvo, o outro não. Permaneceu incrédulo, sem fazer conta de que ele estava do lado da vida eterna. Ele quase foi salvo. O problema dele foi o quase. E o quase foi por causa da incredulidade. Ele não creu que Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. Já o outro disse: Senhor, eu sou ladrão, eu mereço estar aqui. O Senhor não. O Senhor não fez mal nenhum. Eu mereço o castigo que estou recebendo. O Senhor não. O Senhor não fez mal nenhum. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não esquece de ninguém, sabia? Jesus não esqueceu daquele ladrão. Ele foi o primeiro a entrar no paraíso. Ele inaugurou. Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Entende como é que é o milagre de Deus? Hoje mesmo. Porque ele não se deixou. Aquele ladrão. A Bíblia não registrou nem o nome dele. É o ladrão. É o ladrão que se arrependeu e o ladrão que não se arrependeu. Não tem nem o nome registrado. Não se sabe o nome, não se sabe quem é. Saberemos quando chegarmos na glória e o encontrarmos. Mas Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Um se deixou levar pela incredulidade e não estará no paraíso. O outro venceu a incredulidade. E as circunstâncias eram igual para os dois. Os dois estavam sendo crucificados. Igualmente crucificados. Mas um superou a incredulidade. O outro não. Um tirou a pedra da incredulidade do caminho e abriu espaço, abriu acesso para que Jesus fizesse o milagre. Porque salvar um ladrão na hora da morte é um milagre. Como ele moveu a pedra da incredulidade, ele abriu espaço para Jesus Cristo fazer o milagre. E foi salvo. Não importa que foi salvo aos 47 minutos do segundo tempo do jogo. Não importa. Ele foi salvo. Já o outro... O outro não cedeu. Não estará com Cristo na glória. Qual é a minha posição? Qual é a sua posição? De que lado nós estamos? Da fé ou da incredulidade? Mas e as dificuldades, as lutas? Eu estou tão fraco, tão cansado, tão desanimado, tão desorientado. Vamos para a palavra de Deus. 2 Coríntios 12. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Anture, derechore, me canta. Querido, se você está se sentindo fraco, comece a glorificar. Comece a exaltar. Comece a dar glória a Deus. Porque é aí que você está forte. Só não se deixe impedir, bloquear com a pedra da incredulidade. Com a pedra da falta de fé. Faça como aquele pai. Senhor Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Se hoje você tem dificuldades
para abrir o coração e crer. Peça ao Senhor que te ajude na sua falta de fé. Se existe alguém aqui nesta live, eu não costumo fazer isso, mas o Espírito Santo me leva a esse posicionamento agora. Se existe alguém aqui nesta live, agora, que se afastou, que está distante do caminho de Deus e que deseja voltar, escreva aí que nós vamos orar por você. Se existe alguém que por diversas razões se deixou envolver pelo veneno da incredulidade e se afastou do caminho do Senhor e deseja voltar, escreva aí, eu quero. E eu vou orar por você. E depois vou me colocar à disposição para te dar cobertura e suporte espiritual, até você poder retornar e voltar à comunhão do corpo de Cristo. Se existe alguém, não perca esta oportunidade. Basta escrever aí, eu quero. Alguém que, não importa a razão, ninguém está aqui para julgar, de jeito nenhum. Mas se por alguma razão ou por algumas razões você se deixou levar pela incredulidade e se afastou do caminho de Deus e sente no seu coração neste momento e deseja voltar, basta escrever 2 palavras, eu quero. E nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. E não tenha dúvidas que, assim como foi com o filho pródigo, muitas vezes as pessoas não querem voltar por vergonha. O filho pródigo relutou até que ele cedeu pela fome. A necessidade falou mais forte. Ele se lembrou, na casa do meu pai, até os servos têm abundância e fartura de pão. E eu aqui passando fome, querendo comer a comida dos porcos. Que eu voltarei para que meu pai me receba como um dos seus servos. Mas saiba, quem é filho não é recebido como servo. Quem é filho é recebido como filho. Identidade não se muda. E aquele filho foi recebido de volta de braços abertos pelo Pai. O Senhor Jesus, nesta noite, ele te recebe de braços abertos. Não para te acusar de nada, mas para te acolher. Imediatamente, aquele pai pediu vestes novas para cobrir a nudez produzida pelo pecado daquele jovem. Sandálias novas para calçá-lo de uma jornada descalço que machucou seus pés e para lhe dar conforto. Imediatamente aquele pai disse, traga um anel e coloque no dedo do meu filho. O pai renovou a aliança com aquele filho e mandou dar um banquete. Matou o novilho cevado e serviu. Porque este meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Não perca a oportunidade. Não deixe a vergonha ou tampouco o receio, o medo te impedirem. Volte. Sempre o Pai estará de braços abertos, mas amanhã pode ser tarde. Volte. Volte para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. E Ele, de braços abertos, te receberá. A live vai cair daqui a alguns segundos. A gente volta meia-noite para o nosso clamor. Deus abençoe. Se alguém depois dos que estão aqui for essa pessoa, eu sei que tem uma pessoa aqui. Pode me chamar no particular para nós orarmos. Deus te abençoe. Até meia-noite a gente se encontra. Tchau, tchau.